A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar um versículo que fica no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16, que diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém. Eu acho assim glorioso esse versículo, é assim motivador. Porque às vezes, né, a gente assim, com as nossas dificuldades, com a nossa pequenez, a gente, se acha assim pouco, se acha insuficiente. Aí quando a gente lê um versículo desse, diz que os olhos do Senhor viu a gente numa substância ainda informe, tipo assim, no óvulo, Deus já estava escrevendo a nossa história, já estava escrevendo um livro. Quando ainda nem tinha página, nossa história já estava escrita. Então, às vezes, assim, vem situações difíceis, né? Porque assim, Deus, ele assim, ele escreve histórias lindas pra gente. Só que às vezes a gente desvia, assim, no decorrer da vida, né? A gente acaba assim tomando decisões, achando que tá fazendo a coisa certa, e às vezes não é o que Deus quer. Aí é onde a gente se decepciona, enfraquece, se chateia. Mas o que Deus tem pra gente, amados, é perfeito, é incrível. Ele vê muito valor na gente. Então, assim, a gente não pode ter pensamentos negativos, pensamento de que nós não somos nada, não temos ninguém, estamos só, estamos desamparados, que não. Nós temos Deus, que é o principal. Pode faltar, de repente, por um lado ou por outro, mas o principal é Deus. E nós temos valor para Ele, nós somos importantes. O Espírito Santo se move na gente. É graça. Isso é graça, é coisa que a gente não merece, mas Deus derrama sobre nós. Entendeu? Então, assim, seja forte, corajoso, siga em frente, não desanime, não deixe que nenhuma palavra contrária venha te desanimar, venha te prostrar, porque você tem valor para Deus. Cada um de nós, quando ainda nós não éramos formados, éramos substâncias informes. Deus já tinha escrito nossa história. Então se alcançará bênçãos grandiosas através da mão de Deus. Se firme, busque Ele assim incondicionalmente, coloque Ele no centro da sua vida, mas esteja sempre ligado nas orações, na palavra do Senhor, nos ensinamentos, porque assim, a Bíblia, né, assim, a palavra de Deus é um ensinamento para a vida. Se a gente seguir ali, ó, tudo certinho, vai ser só bênção. Mas nós somos humanos e às vezes a gente enfraquece, tropeça, mas Deus está ali, misericordioso, bondoso, amoroso, está ali. Para um arrependimento nosso, ele está ali, ó, com a mão estendida, para nos perdoar, para nos ajudar a caminhar, nos consertar e seguir em frente, dando glórias a Deus. A gente tem que ver cada coisa assim, cada bênção, cada oportunidade que a gente recebe, tudo são planos de Deus para nossas vidas, e Ele abençoando. Às vezes tem coisas que a gente acha, isso aí é uma besteira, não foi nada demais, mas Deus está em tudo. Ele está de A a Z em tudo, entendeu? Então, assim, sempre em mãos de Deus. O inimigo tenta nos desabater, tenta nos desanimar, tenta nos fazer tropeçar, mas Deus é maior. Se a gente dobrar os joelhos e se entregar ao Senhor, o inimigo cai por terra. Porque não tem nada que se compare com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, com o amor de Deus sobre nós. Entendeu? Assim, e assim é maravilhoso, assim, o valor que nós temos para Deus é uma coisa assim tão tremenda, porque no primeiro capítulo de Gênesis, fala, né, sobre a criação de Deus. E a gente, quando olha, né, se a gente vê na natureza, né? Se a gente for num sítio, numa fazenda, se a gente olhar um mar, se a gente olhar montanhas, a gente fica maravilhoso. Eu, pelo menos, fico assim. Cada coisa que eu vejo assim da natureza, eu fico assim maravilhosa. Eu falo assim, meu Deus do céu, tudo criação de Deus. Como pode essa excelência, essa perfeição? Então, Deus criou coisas maravilhosas. Só que de
tudo que ele criou nesse mundo, ele fala que nós somos a melhor das criações dele. Então, nós temos que nos apegar a isso. A gente vê as andorinhas, gaivotas, o mar, a nuvem, o sol, tanta coisa linda. Para Deus, nós somos mais importantes do que eles, porque ele fez nós a imagem e semelhança dele. De tudo que tem nessa terra, assim, na natureza, no mundo, nós somos os únicos que somos a imagem e semelhança de Cristo. Que amor grandioso, né? Ai, como eu amo esse Senhor. Então, assim, eu queria deixar essa palavra para a meditação dos irmãos, para encorajar a seguir em frente, certos, convictos de que Deus é conosco, que Ele nos ama, que Ele nos capacita para seguir em frente e nós não estamos sós. É só a gente chamá-lo, só a gente invocar o seu nome, que ele estará conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos motivando a seguir em frente. Fiquem na paz, tenham um dia, uma semana, um ano, uma vida abençoada. Em nome de Jesus.